Bom dia a todos, está na altura de mais um Tema do Dia. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto do 00, para analisar a aposta do Benfica na formação. Bom dia, Pedro. Vamos aqui falar sobre uma questão sacramental, que é se a opção de Mourinho em apostar na formação é pontual ou acaba por ser estrutural, e por isso eu pergunto-te, para começar, quantos jovens da academia é que Mourinho lançou até o momento? Bom dia, Diogo, mais uma vez. O tempo passa a correr e a verdade é que o José Mourinho já leva 27 jogos no comando técnico do Benfica. Parece ter chegado ontem para o lugar de Bruno Lage, e a verdade é que já houve aqui muita coisa a acontecer nestes últimos meses. Bem, nestes 27 jogos, objetivamente, o José Mourinho permitiu que 6 jovens da academia se estreassem com a equipa principal do Benfica. Refiro-me ao Ivan Lima, extremo, Rodrigo Rego, outro extremo, Tiago Freitas, médio, José Neto, lateral esquerdo, Daniel Banjaki, lateral direito, e o Anísio Cabral, ponta de lança. Podia colocar aqui nestes nomes, nesta lista, se calhar também os nomes do Diogo Prioste, do João Veloso e do João Rego, mas todos eles já tinham jogos feitos na época anterior. O João Rego, inclusive, já fez 13 jogos ano passado e 13 jogos este ano. Portanto, são meninos da academia, são meninos da formação, podiam perfeitamente estar aqui nesta equação. Estamos só a falar dos 6 que foram promovidos à equipa principal por José Mourinho e que fizeram este ano os primeiros minutos. Relativamente a este grupo de 6 elementos, pensas que algum deles entrará na rotação prioritária do José Mourinho, face às lacunas que o Benfica tem sentido? Pois, essa é a grande questão. Se estamos a olhar para jovens da academia que têm que cumprir o caminho, queimar as suas etapas e que estão a aparecer agora aqui de uma forma esporádica e depois deixam de jogar e desaparecem, ou então se vão mesmo entrar nesta tal rotação de aproveitar as oportunidades quando há uma lesão, um castigo, uma gestão física, fazerem de corpo e alma parte das opções do José Mourinho. Olhando para estes 6 nomes, parece-me que há aqui 2 atletas que têm, de facto, condições já no imediato de entrarem nesta rotação, de jogarem quando o dono do lugar está com algum problema físico, está a cumprir castigo, ou então apenas para fazer mesmo uma gestão de minutos e de músculos, como eu costumo dizer. Eu refiro-me essencialmente ao Daniel Banjaki, que nesta altura passa a ser a segunda opção para o lado direito da defesa. Dedic é o dono do lugar, mas Banjaki, até pela resposta que deu ontem, parece-me ser já uma opção com alguma credibilidade e sustentabilidade no bloco de notas do José Mourinho. Além do Banjaki, olho também para o José Neto com muita expectativa, o lateral esquerdo. E exatamente o mesmo raciocínio, a mesma reflexão, tendo o Samuel Dal como opção prioritária para esse lugar. Parece-me que estes 2 jogadores podem jogar com alguma regularidade até ao final da temporada, têm qualidade para isso, têm uma margem de crescimento gigante, estamos a falar de meninos de 17 anos, recém-coroados campeões do mundo, e parece-me que, havendo aqui alguma rotação, pelo menos enquanto o Benfica estiver a competir na Liga dos Campeões, há este jogo contra o Real Madrid de elevado grau de dificuldade, não é crível que o Benfica continue na prova, e portanto o espaço competitivo também para o Banjaki e para o José Neto também se reduz. Olhando para os restantes 4 nomes, o Ivan Lima, o Tiago Freitas e o Rodrigo Rego parecem ter sido os jogadores que apareceram e desapareceram com grande rapidez. O Ivan Lima fez 15 minutos em 2 jogos em outubro para a Liga e para a Taça, não voltou a ser chamado, desapareceu mesmo. O Tiago Freitas fez 1 minuto contra o Nápoles, também não voltou a ser chamado. O Rodrigo Rego, sim, foi utilizado em 5 jogos, entre novembro e dezembro, fez mais de 200 minutos. Por aquilo que fui vendo, até me pareceu ser um jogador muito interessante, com características diferenciadoras, mas tem um problema da concorrência. Ou seja, na altura em que ele jogou, havia muito poucas opções para as alas do ataque. Nesta altura, José Mourinho já tem pelo menos 4 jogadores, com o Rafa 5. Portanto, passa a ser o Prestiani, passa a ter o Rafa, passa a ter o Bruma, passa a ter do lado esquerdo o Sheldrup e ainda o Sidney Cabral. Portanto, já são 5 nomes que me parece que bloqueiam aqui a entrada do Rodrigo Rego com mais regularidade nas opções do José Mourinho. Falemos então agora da dupla Anísio-Banjaki. O ala direito foi um dos principais destaques da partida. Anísio entrou e precisou de menos de 1 minuto para marcar o primeiro golo na estreia a titular. E eu pergunto-te então o que é que José Mourinho disse sobre estes 2 jogadores no final do jogo. O José Mourinho elogiou bastante a dupla, como não seria também
não é surpreendente estes elogios e são justos, acima de tudo. O Daniel Banjaki, no entender do José Mourinho, fez um jogo extraordinário, foi este o adjetivo utilizado pelo treinador do Benfica, e o José Mourinho explicou a aposta no Banjaki porque alertou para a grande dificuldade que o Dedić vai ter na quarta-feira contra o Vinícius Júnior, à partida, e tentou dar por isso, nas palavras de José Mourinho, um merecido descanso ao lateral direito bósnio. Percebe-se perfeitamente esta gestão do José Mourinho. O Benfica jogando em casa com o Estrela Amadora, à partida não passaria por grandes dificuldades, embora a primeira parte tenha sido média fraca do Benfica. Na segunda parte a equipa depois subiu de rendimento. Em relação ao Anísio, o José Mourinho diz mesmo que não se podia pedir mais, é verdade. Entrou, ponta de lança, 7 minutos, fez um golo, e aqui se calhar sublinharia que passou à frente, pelo menos neste jogo, do Franjo Ivanovic. Não sabemos se é para manter esta hierarquia, se foi mesmo uma questão do José Mourinho aproveitar o contexto específico daquele jogo que aparentemente estava controlado por parte do Benfica e dar minutos ao lateral direito para fazer descansar o Dedić e depois também para mostrar o Anísio Cabral, outro ponta de lança, num contexto estado à luz, como Benfica em casa contra o Estrela a ganhar, seria perfeito para acontecer aquilo que depois veio a acontecer, que foi aquela jogada ao minuto 84, com o Banjaki a servir o Anísio para o gol do Benfica. O gol do Anísio acaba por ser um dos destaques deste encontro, e eu pergunto-te se o reforço, acaba por ser um reforço de inverno para José Mourinho, é o mais jovem de sempre a marcar pelo Benfica. O nosso playmaker deu essa resposta rapidamente e o Anísio acaba por ser apenas o quinto mais jovem a marcar pela equipa principal do Benfica, mas, já agora, o mais jovem desde que Fernando Chalana, em 1976, fez o seu primeiro golo pelas Águias. Portanto, nos últimos, deixa-me fazer aqui rapidamente a conta, 25 mais 24, portanto, estamos a falar de 49 anos. Nos últimos 49 anos, quase 50, para fazer 50 anos, agora em 2026, o Anísio Cabral é o jogador mais jovem deste período, do último meio século, a marcar pela equipa principal do Benfica. Já agora, eu gosto muito de ver estas tabelas, acho que quem nos ouve também tem algum interesse, neste caso, em especial os nossos seguidores benfiquistas. O mais jovem de sempre a marcar pela equipa principal do Benfica é o anónimo, acredito, Ricardo Freire, que em 1936, com 17 anos e 20 dias, marcou pelas Águias. Nesta lista, o segundo é Teixeirinha, que em 1942, com 17 anos e um mês, também marcou. Depois aparece Espírito Santo, em 1937, 17 anos e 2 meses. Estamos aqui a falar num período de 6 anos. Entre 36 e 42 aparecem estes 3 nomes. Depois há um grande salto até chegarmos a Fernando Chalana, o eterno Chalanix, em 1976, aos 17 anos e 4 meses. E agora, finalmente, Anísio Cabral, em 2026, com 17 anos e 7 meses, a entrar nesta lista, que é uma lista histórica do Sport Lisboa-Benfica. E naturalmente nós já sabemos que muitas vezes, ao acontecer isto, são criadas expectativas desmesuradas em relação ao seu protagonista, ao seu jovem protagonista. Esperemos que o Anísio Cabral, campeão do mundo por Portugal, tenha tempo, tenha calma, tenha um treinador que saiba dar os minutos certos nos momentos certos, sem precipitações, sem erros de julgamento e sem aquelas parangonas e manchetes que acabam por mexer com a cabeça de um adolescente. Praticamente é isso que falamos, um jovem adulto ou adolescente que ainda está longe de fazer 18 anos. Portanto, com calma, temos aqui um ponta de lança para o futebol português que tanto precisa de pontas de lança. Parece de facto um menino com muita qualidade, com muito nível, mas não vamos apressá-lo. Está inserido num contexto fantástico para crescer com calma. A temporada menos boa do Benfica também o pode beneficiar nisto, porque se o Benfica estivesse mais bem colocado na Primeira Liga, provavelmente os minutos para Anísio seriam diferentes, havendo esta aparente desistência do Benfica na luta pelo título. Embora ninguém assuma no Benfica internamente essa desistência, mas a diferença já é muito grande, provavelmente o Anísio terá mais minutos até a final da temporada. Já falámos aqui deste sexteto, mas eu pergunto-te, Pedro, para finalizar, que outros nomes é que estão também à cuca, por assim se podemos dizer, para a estreia na equipa principal do Benfica? Eu tenho visto com alguma regularidade a equipa B,
não tanto a equipa de sub-23, mas a equipa B tem visto alguma regularidade. Há qualidade, há muita qualidade, as condições de trabalho no Seixal são excelentes, como todos sabemos, e há aqui alguns jogadores que estão a ameaçar esta estreia também, que andam aqui perto. Eu começaria por nomear o guarda-redes lituano, o Arnas Vojtinovicius, que tem 19 anos, tem sido o dono da baliza da equipa B, e que ontem, contra o Estrela da Amadora, ultrapassou o Diogo Ferreira na hierarquia e esteve no banco de suplentes da equipa principal pela primeira vez. O Samuel Soares está lesionado, quem tem ido para o banco é o Diogo Ferreira. Desta vez o José Mourinho levou o Vojtinovicius, e por aquilo que também estive a ler, a procurar, parece um guarda-redes com um perfil de equipa grande. Depois, o Gonçalo Oliveira, defesa central, já esteve 15 vezes no banco de suplentes, ainda não teve a sorte de jogar nenhum minuto, mas é um defesa central que anda aqui muito na sombra do Tomás Araújo, do António Silva e do Otamendi. Aliás, esteve muito perto de jogar no Estádio do Dragão, mas o António Silva, à última hora, recuperou. Portanto, é um atleta que percebe-se que está muito perto de fazer a sua estreia. Há mais um médio, o Gonçalo Moreira, que trabalha regularmente com a equipa principal, também já esteve uma vez no banco. Aqui no caso do Gonçalo Moreira, o problema é que o Benfica nesta altura já começa a ter bastantes médios, já não é fácil entrar aqui nesta rotação, porque depois ainda há Diogo Prioste, o João Veloso, portanto não é fácil. E depois há mais 3 meninos campeões do mundo, que jogaram muito no Mundial e que também andam aqui a pescar o olho a José Mourinho e a equipa principal. Refiro-me a mais um defesa central, o Mauro Furtado. Refiro-me ao médio, o Rafael Quintas, muito bom jogador, fez um excelente Mundial, tem pinta de líder. E depois mais um extremo, o Steven Manuel, que é um jogador que está a fazer o seu caminho e anda ali entre a equipa B, a equipa sub-23 e júniores. Portanto, tudo nomes para seguir com atenção. Estamos aqui a escolher 6, provavelmente até pode haver um 7º, 8º, 9º, 10º nome aqui que nós não conhecemos tão bem e que pode impressionar José Mourinho. O caso do Tiago Freitas, nem era presumivelmente nesta hierarquia um dos nomes a ser lançados e acabou por ter uma oportunidade contra o Nápoles. Mas é interessante fazermos este exercício de olhar para as academias dos clubes maiores portugueses e tentar identificar os próximos grandes jogadores portugueses. É um exercício que me agrada e espero que as pessoas pesquisem também na nossa base de dados todos estes nomes que nós hoje aqui citamos. Obrigado, Pedro. Veremos como a temporada do Benfica se desenrola e se teremos mais estreias até ao final da época. A semana arranca em grande no 0-0 e hoje trago-lhe 4 sugestões para continuar, depois de ver este tema de dia. Pode assistir a um novo episódio do nosso Ataque Rápido, dedicado aos temas estruturais da atualidade, mas também o segundo episódio do Dinheiro do Futebol, com Pedro Alves, diretor-geral da SAD do Alverca. Além disso, há também um episódio fresquinho do Canto do Sporting, dedicado ao universo leonino. E por último, recomendo-lhe também um episódio do nosso habitual Mercado Flash, dedicado ao mercado de transferências. Fique connosco, fique com o 00.